Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de abril de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, domingo hoje, de Páscoa, amanhã a gente tem uma grade muito boa, uma grade extensa para segunda-feira. Eu vou falar para vocês que eu ainda filtrei bastante, deixei vários jogos de fora, vale a pena dar uma conferida. Passando sobre ontem, rapidamente, foi até um dia bom, a gente conseguiu cravar a maioria dos jogos, só que infelizmente no bilhete do canal, o Juventus vacilou, entregou a partida em casa, não tem jeito, né? Aquele empurra-empurra do campeonato italiano, sempre ali quando tá uma equipe boa ali para decidir, chegar perto do título, ficar tranquilo ali na zona da Champions League, acaba entregando o jogo tranquilo dentro de casa, mas faz parte. Vamos lá. E o Corinthians, hein? Cravou 3, cravou 3, hat-trick do... Eu sou inimigo do hat-trick, irmão. Cartola eu não botei, o Roger Guedes tá fazendo uma temporada ruim, não tava confiando nele, acabou metendo 3, isso aí. Não peguei a vitória do Corinthians, falei que pra mim, o Corinthians não ia começar amassando, mas começou, me surpreendeu. Vou falar pra vocês, hein? O Corinthians tá forte, chega forte no Brasileirão, tá? E o Palmeiras é inimigo dos pontos corridos, apenas. Vamos lá, 10 horas da manhã tem o final, preste atenção, tem o final da Copa da Bélgica, jogo único. Eu tenho o jogo do Gent contra o Anderlecht. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Gent vem de 3 jogos de invencibilidade, dos últimos 10 em 8, foi a primeira equipe a marcar. O Anderlecht dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O campeonato belga é um campeonato muito over, é um campeonato onde a gente está acostumado a ver muitos gols, só que esse jogo, particularmente, não tem tido muitos gols. Se a gente olhar dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. O Gent vem de 10 jogos sem perder para o Anderlecht. Aqui, ó, os últimos 3 jogos entre elas foi 1-0, 1-1 e 0-0. Só que o que acontece, tropa? O que eu quero ir contra o mercado, que está precificando o nosso mais de gol e meio, com uma cotação maior do que 1.30. É que é final, pô. É final, é jogo único pra mim, tá? Na minha concepção, um jogo que a gente pode ver muito mais desespero, principalmente a partir do momento que saiu o primeiro gol. Tomar cuidado que, embora o Gent tenha um bom retrospecto contra o Anderlecht está voando na liga, tá fazendo uma excelente campanha, tá ali, vai para a fase final da disputa do título, então toma muito cuidado com esse retrospecto aí, tá? Quero explorar no safe o mais de gol e meio, como eu falei para você, tá pagando muito para mim uma final com 2 equipes over. A casa de aposta ela tá confiando muito nesse retrospecto e eu quero ir contra. Caso você não costuma dar certo quando você vai contra os tabus aí, às vezes o time está há muito tempo sem perder, você entra, o time perde, talvez não seria interessante você entrar, mas eu vou contra e eu vou cravar esse mais de gol e meio, ambas marcam, vem muito quente e 2,5 também para quem é mais ousado. Como eu disse para vocês, é final, é jogo único para mim, tem valor demais buscar o mercado de gols, placar para mim 2-1 para qualquer uma das equipes. Se você também quiser ficar um pouco mais tranquilo, esperar para buscar gols depois de sair o primeiro, é interessante. Talvez o jogo possa se desenhar como um jogo mais estudado, mas a partir do momento que a gente tem uma equipe fazendo gol, a outra equipe perdendo o título, aí sim o nosso contorno de desespero ele vem à tona. Tá bom? Placar pra mim, eu falei, 2-1 para qualquer uma das equipes e é isso. Também às 10 horas da manhã, agora para a segunda divisão da Itália, a gente tem reta final, faltam apenas 4 rodadas. Separei o jogo entre Reggina e o Lecce. O que eu tenho de interessante aqui? O Lecce vem de jogos de invencibilidade, não é à toa que ele é o líder, a gente vai dar uma olhadinha ali na tabela, e a Reggina vem de 2 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Lecce é o líder, está em 65 pontos. Só que olha só, o Monza tem 63, o Cremonese tem 63 também, o Brescia tem 61, Benevento tem 60. Então tá muito embolado aqui a parte de cima. Em questão de uma rodada, o Lecce pode parar aqui na 3ª posição. Lembrando que os 2 primeiros sobem direto e do 3º ao 8º vão fazer uma nova fase de classificação. Tá legal? Então, assim, não só pelo título, mas é muito importante estar entre os 2 primeiros justamente para subir e não ter chance de repente, ficar aqui pelo caminho, disputando essa vaga aqui do 3º ao 8º. Do outro lado, eu tenho a Reggina que em 34 jogos somou 44 pontos. É um time que, apesar de estar na parte de baixo da tabela, não corre risco, porque está a 15 pontos já do primeiro time aqui da zona do rebaixamento. Então, faltando 4 rodadas, não tem como pegar, né? E também está
a 10 pontos aqui do time que vai lutar para subir. Claro que 10 pontos em 4 rodadas, pô, dá para tirar, mas na moral, é muito difícil, pô. Então eu considero a Redina, mas é minha opinião, tá? Eu considero a Redina como um time que não tá com tanto ímpeto assim para vencer, não tem tanta essa necessidade de se expor. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Leite não perde para a Redina 7 partidas, então tem um grande retrospecto. Redina vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. O Leite também dos últimos 7 em 5, até porque tem uma grande defesa também. Leite vem de 3 vitórias seguidas e 9 jogos de vencibilidade. Então vamos lá, tropa. Para esse jogo aqui, o que dá para explorar? A vitória do Leite é o time muito mais interessado nessa partida aqui. Como eu falei para vocês, dependendo dos outros resultados, caso ele não vença, ele pode sair da zona de classificação direta e parar na 3ª posição. Mas como a gente tem uma cotação de 1,50 e o Leite é um time que perdeu apenas 3 em 34 rodadas, se você quiser ir com empate anula para fechar teu bilhete ali numa cotação de 1,20, pode valer a pena, tá? Eu separei esse jogo porque é realmente o jogo que eu vou querer dar uma olhada. Se o Leite estiver bem impondo futebol, eu vou partir para cima aqui dessa vitória. Como eu disse, eu considero o time mais interessado, então para mim vale a pena. Placar para mim desse jogo 1-0 até um 2-0 para a melhor defesa aqui da competição. Meio-dia pela Finlândia eu tenho o jogo do Brabo HJK Helsinki, que vai visitar o VPS. Tropa, separei esse jogo, mas é um jogo perigoso. É mais para quem realmente conhece o Helsinki, né? Tá mais acostumado aqui no canal. É um time que sempre figura. Só que o que acontece? Ele é um time dominante, ele é um time que costuma ser campeão lá na Finlândia. Esses últimos jogos tem sido campeão, esses últimos anos tem sido campeão com frequência. E o VPS é um time que acabou de subir, tá? Só que é um time que veio bem, pô, em 2 jogos. Tem uma vitória e um empate, fez 7 gols e sofreu 2. E o Helsinki venceu seus 2 jogos por 2-0. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. VPS tem 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. A gente viu ali também que começou bem, né, com ataque forte. Já o Helsinki vem de 5 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4. A gente teve menos que 3 gols. Então vamos lá, é um jogo de início de temporada. Eu separei mais justamente para quem já quiser sair e entrar na vitória do Helsinki. Toma cuidado, VPS é um time que parece que chegou bem. A gente tem históricos recentes de time que já sobem para a primeira divisão, sobem bem estruturados. Até o caso do Gilloise, lá na Bélgica, que está sendo líder. Então assim, pega leve. Se a gente tiver uma cotação acima de 1,50, quando você estiver fazendo esse jogo, essa cotação tiver subido, você quiser explorar com empate anula, show de bola. Se você quiser esperar o jogo começar, ver se o Helsinki vai começar bem o jogo, é início de temporada, tropa. Tanto que o Helsinki é um time que é acostumado a fazer mais gols, ganhou só por 1-0 suas 2 partidas. Então toma cuidado, pega leve, de preferência leva para o vivo, de preferência encontre uma odd para você estar entrando com empate, tá bom? Pode ser que comece o jogo, o Helsinki aqui cai de minha boca, meta 5, tá? Mas eu separei mais para vocês tomarem cuidado. 1h da tarde, campeonato norueguês, tem o jogo do Brabo Molde que vai receber o Lillestrøm, o Molde que mais uma vez é apontado ali, né, pelos especialistas, que é o time que vai tirar esse ano o título do Bodø Glimt. Temporada passada ele chegou até a figurar ali na liderança um tempo, mas depois entregou, ali perto do final entregou para o Bodø Glimt, que pegou a liderança e não largou mais. Então vamos lá, jogando em casa contra o Lillestrøm, que é um time que ele não perde há um tempo, vamos dar uma olhada aqui. O Molde não perde para o Lillestrøm há 8 partidas, das últimas 9 em 7 foram ambas marcam, quando elas se enfrentam. O campeonato norueguês em si, né, ele é muito over. Molde vem de 3 vitórias seguidas ali na temporada, início de temporada, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Lillestrøm não perdeu ainda, são 3 jogos de vencibilidade. Dos últimos 5 em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Temporada passada, ó, a gente teve 2 empates, um 3-3 e um 1-1. Então vamos lá, tropa. Para essa partida, acredito que o Molde tem tudo para vencer, principalmente jogando em casa. Ele é um time muito forte, cravaria essa vitória seca para colocar no bilhete. Eu colocaria com empate anula ou então exploraria um ambas marcam também, ou mais de 2,5 gols é interessante. Para quem quer buscar o mercado de gols, mercado de mais de 1,5 gol, a gente nunca tem odd aqui do campeonato norueguês, é um campeonato muito para frente, times fazem gol, levam gol, enfim, aí fica muito a critério de vocês, tá? Vou mostrar aqui a classificação, ó. Em 2 jogos, o Molde fez 4 gols e sofreu 1, e o Lillestrøm em 2 jogos fez 6 gols e sofreu 2. Então a média é sempre muito alta e é isso, placar para mim 3-1 para o Molde.
2 horas da tarde, campeonato italiano, tem o Napoli que vai receber a Roma, um grande clássico aqui da Itália, duas equipes que estão brigando ali na parte de cima da tabela. A Roma que vem com uma grande sequência de invencibilidade na Liga, são pelo menos 5 jogos sem perder, dentre eles 4 vitórias, e a Napoli é que está no empurra-empurra ali do título, né? Dos últimos 5 jogos, venceu 3, mas perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Napoli é a terceira colocada, com as vitórias de Milan e Inter, se sente pressionada a vencer esse jogo, tá jogando em casa, precisa vencer para ir para 69, né? Empatar em pontos com a Inter e ficar a 2 pontos atrás do Milan, ficar ali próximo ainda ao título. E a Roma quer se aproveitar que a Juventus tropeçou, então é muito importante ela vencer esse jogo. Ela fica apenas a 3 pontos da Juve, que é o último time aqui da zona da Champions League. Então é muito importante para as duas equipes estarem vencendo esse jogo. O empate para a Napoli é horrível, se ela tiver pretensão de ser campeã, e o empate aqui para a Roma também é horrível. A gente está na reta final, depois desse jogo vai faltar apenas 5 rodadas, e pô, para tirar os pontos da Juventus está complicado, então tem que aproveitar esse momento. São duas equipes com grandes ataques, a Napoli em 32 jogos fez 58 gols e a Roma em 32 jogos fez 53. A Napoli sofreu 26 e a Roma sofreu 36 gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Vamos lá, a Napoli não perde para a Roma 4 partidas e há 3 jogos não sofre gol do seu rival. Napoli que vem de 10 jogos consecutivos sofrendo gols, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 e dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. Já a Roma dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 jogos em 4 foi a primeira equipe a marcar e nos 4 também venceu o primeiro tempo. A Roma que vem de uma grande vitória em cima do Bodoglin, meteu 4-0, garantiu a classificação para a semifinal da Conference League, tá com moral. E para mim, onde eu tenho um jogo que são duas grandes equipes, dois grandes ataques que precisam da vitória, né? O empate é ruim para as duas equipes. Eu vou cravar o mais de gol e meio no safe, tá pagando 1.30. Para mim é uma odd que tem valor para colocar no bilhete, para buscar apenas 2 gols de um grande confronto aqui. E aí, o ambas marcam, vem muito quente, e o mais de 2 gols e meio também, para quem é mais ousado, quiser buscar uma odd interessante, esse jogo vale, hein? Esse jogo vale. Porra, show de bola. Placar pra mim desse jogo, 2-1 ou 2-2. 2-1 pra alguma das equipes ou 2-2. É mais um jogo também que eu prefiro ficar de fora. E toma ali, SofaScore atualizando. 2h30 da tarde, Turcão da Massa, tem o jogo do Galatasaray contra o Malatyaspor. É um jogo que eu não ia separar porque eu não gosto do Galatasaray. Ó, essa cotação até caiu quando eu separei esse jogo, tava quase 1,40. Mas vamos lá, de repente amanhã fica uma cotação melhor. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Galatasaray não faz uma boa campanha. O Galatasaray que é um time que está sempre ali brigando pelo título do Turcão. Só que ele vai enfrentar o Lanterna, o Malatyaspor, que além de ser Lanterna já está rebaixado. Ele está quase 20 pontos atrás do primeiro time aqui fora da zona. Um time que em 32 jogos venceu apenas 5. Né? Um time também que fora de casa em 16 jogos venceu apenas 2. O Galatasaray também não é um bom mandante, né? Mas pelo menos venceu metade dos seus jogos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Galatasaray não perde para o Malatyaspor 9 partidas, mas o Galatasaray dessa temporada é complicado. O Malatyaspor vem de 4 derrotas seguidas, 4 jogos sem marcar gols, 4 jogos consecutivos sofrendo gols. Então é o seguinte, 2 cenários para esse jogo. Se você confia no Galatasaray e de repente pegar uma cotação melhor, uma cotação de 1,40, para mim já é interessante para colocar no bilhete, pode valer a pena. Ou então levar esse jogo pro ao vivo, né, e de repente pegar uma cotação do Galatasaray maior. O Galatasaray começa bem, tá jogando em casa, mas não consegue fazer um gol, nessa cotação vai subindo, consegue pegar ali no segundo tempo, algo próximo a 1.8, 1.9, pode ser interessante, tá? Porque realmente o Malatyaspor é um time muito fraco, um time, entre aspas, cachorro morto aqui, e é jogo ideal pro Galatasaray tá vencendo dentro de casa e ficar tranquilão ali, espantar de vez o rebaixamento, porque se você olhar, ele tem 41, o primeiro time aqui tem 30, faltam poucas rodadas, claro, mas aí já fica logo tranquilo, tá show de bola. Tem que ganhar do Lanterna, é obrigação. Placar pra mim 2-0 pro Galatasaray. 4 horas da tarde, Campeonato Espanhol, tem um jogo do Barcelona que vai receber o Cádiz. Barcelona vem numa grande campanha na Liga, né? São mais de 5 vitórias seguidas, na verdade que só aparece as últimas 5. O time que estava aqui embaixo conseguiu chegar na segunda posição, mas não está tranquilo, porque ele tem 60 pontos, mas o primeiro time aqui fora da zona, que é o Betis, tem 57, então ele não pode vacilar. Do outro lado, o Cádiz é um time aqui que está lutando contra o rebaixamento, um time muito fraco, em 31 jogos venceu apenas 5, né? Só que ele está apenas a 1 ponto do Mallorca, a 1 ponto do Granada, então para ele é importante esse jogo, ainda mais que eu estou gravando aqui, o Granada está perdendo para o Levante, que era o Lanterna, está saindo da Lanterna agora, não sei como é que vai ser o desenrolar da partida.
Vamos lá, o Barcelona... Ah, só falando, né? Já que vocês... Pô, já que eu avisei que eu tô gravando agora, Yokohama, hein? Que time lindo esse Yokohama da segunda do Japão. Ih, moleque, gosto muito. Vamos lá, Barcelona vem sofrendo gols. Os últimos 3 jogos, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Cádiz, ao contrário, dos últimos 8 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, não vou enrolar não, é a vitória do Barcelona, uma cotação muito baixa realmente, só que eu trouxe esse jogo por 2 cenários. O primeiro cenário é para você tentar levar esse jogo para ao vivo, tentar buscar uma vitória no primeiro tempo do Barcelona, ainda mais que o Barcelona foi eliminado dentro de casa do Frankfurt, tomou 3, né? Tomou 3-0, depois conseguiu até fazer mais 2, mas não evitou. Então o Barcelona vai vir para esse jogo mordido, vai enfrentar um adversário muito mais fraco e para dar uma resposta para sua torcida, uma grande torcida por sinal, eu acredito que o Barcelona já vem para amassar no primeiro tempo. Eu aconselho esperar ver realmente o domínio ali do Barcelona para entrar, mas se você não tiver tempo, né, tiver fazendo o seu bilhete antes e quiser explorar essa vitória no primeiro tempo, para mim tem muita chance de acontecer. Um outro cenário também que eu quis explorar para esse jogo aqui é para avisar que a Betfair está com uma cotação de 12 para o Barça vencer amanhã. Olha o 12 aí, sabe que o 12 é sucesso. Só que é apenas para novos usuários. Então, se você tiver com vontade de migrar de casa de aposta, a Betfair, que é a apoiadora aqui do canal, uma casa que eu recomendo também porque eu utilizo, se você quiser mudar para novos usuários, está com uma cotação de 2 aqui e convenhamos, tem muita chance de acontecer. Tá? Se você quiser explorar essa vitória simples para completar um bilhete, cara, é uma cotação muito baixa, mas a tendência é que realmente o Barcelona não tenha dificuldade para vencer esse jogo. Placar para mim, 3-0 pro Barça. E pra gente fechar o nosso vídeo aqui, 4 horas da tarde, tem Atalanta contra Verona. Jogão, falei que a nossa grade estava boa, estava extensa. Vamos lá, pra gente fechar aqui é o seguinte, Atalanta vive um péssimo momento, dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Verona também, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. Atalanta que acabou de ser eliminada em casa pro Leipzig da Europa League. Ela que não vai disputar, não vou falar que não vai disputar, mas está com uma chance muito pequena de disputar a Champions da temporada que vem. Para mim, não vai chegar, ela já está a 12 pontos da Juventus. Tudo bem que tem 2 jogos a menos, pode encurtar essa diferença para 6, mas eu não acredito não que faltando 6 rodadas a Juve vai entregar essa vaga, tá? Mas é questão de opinião. Só que embora ela não consiga ir para a Champions, ela está muito próxima aqui da Europa League, pelo menos, ou da Conference League. A Atalanta que nesses últimos anos está acostumada a ir para a Champions, está buscando aqui pelo menos uma Europa League, acredito que ela vai querer buscar. Então, jogando para cima do Verona, que é o time que está no limbo aqui, não vai brigar por nada aqui em cima, também não vai brigar por nada aqui embaixo. Verona é um time over, em 32 jogos fez 56 gols e sofreu 49. A Atalanta também tem um grande ataque, em 31 jogos fez 53 gols. É um cenário que eu vou explorar gols. A Atalanta não vence a 4 jogos, mas vem sofrendo gols a 4 jogos. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Verona também, dos últimos 5 em 4, teve menos que 3 gols, mas dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, para mim, mais de gol e meio ou ambas marcam. Por mais que Verona esteja aqui brigando por nada, a Atalanta tem muito interesse nessa vitória e se ela quiser realmente disputar uma competição europeia, ou ainda se quiser manter o sonho da Champions League, ela tem que vencer jogando dentro de casa. Quem quiser entrar nessa vitória da Atalanta, né, tiver confiante na Atalanta, que vai reverter esse quadro aí, jogando em casa, contra o Verona, que também está numa má fase, eu aconselho você ir com empate. Tá? Porque justamente o fato da Atalanta não estar vivendo um bom momento, é complicado entrar nessa vitória aqui pré-live, eu iria com o empatezinho. Mesmo acreditando que a Atalanta é favorita para esse jogo, eu ainda preferi estar explorando o mercado de gols. Tá legal? Então é isso, fechamos nossos jogos. Tem segunda divisão aqui da Inglaterra, foque somente nos jogos que valem alguma coisa. Se eu fosse explorar algo aqui, um jogo que me interessou, esse jogo aqui das 8h30, que é do Huddersfield contra o Middlesbrough, o Boro que tá a 2 pontos. Ó, do primeiro ao segundo sobe direto e do terceiro ao sexto vão brigar por mais uma vaga entre eles. O Boro no momento está fora de tudo, mas ele está a 2 pontos do último time aqui, que vai brigar para subir. Então ele está muito interessado nessa vitória, é reta final, faltam poucos jogos. E o Huddersfield, ele está interessado aqui também nessa vaga direta, faltam 4 pontos para o Bournemouth. Então é um jogo que duas equipes têm interesse, pode ser interessante buscar gols, mas sinceramente eu estou fora desses jogos. Caso você tenha analisado um jogo que eu não comentei, você tiver confiança, ó, cai dentro, tá? Não foi só porque eu falei esses jogos são os melhores, não quer dizer isso, mas são jogos que dentro das minhas análises, dentro das coisas que eu busco, são os melhores. Agora, pô, se você gosta de escanteio, gosta de explorar outros mercados aqui, ou até o mercado de gols, e sentiu mais confiança em jogo que eu não comentei, cara, cai dentro. Você também tem que ser tua análise, tá? Isso aqui não é só só pegar o meu e copia e cola. Até porque quando você pega o meu e junta com a sua análise, irmão, aí você faz uma análise muito melhor que a minha, tá? E esse é o grande objetivo daqui. Então é isso.
Não esqueça de fazer a gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de gol e meio entre o Gente e o Anderlecht. É jogo de final, partida única, 2 grandes ataques, então acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente assista. Segundo jogo, coloquei molde, empate anula, tá jogando em casa, vai enfrentar o freguês. Molde é um grande candidato a ganhar o título e acredito que no máximo no jogo ele empata, tá? Não perde. E para fechar o nosso bilhete, coloquei a vitória do Barcelona, tá pagando pouco, como eu disse, é um jogo para completar o bilhete, se você quiser colocar outros jogos, tudo bem, mas para mim eu vou com essa vitória do Barça, porque eu acredito que o Barça tem tudo para vencer com muita tranquilidade esse jogo aqui. Essa nossa tripla deu total de 1,87, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, para cima!